Capítulo 2. Trabalho missionário entre os gentios. O Evangelho deve ser ensinado a todas as nações. Uma doutrina básica na teologia dos santos dos últimos dias é que os membros deles foram ordenados por Deus a levar sua palavra a todas as nações da terra. As doutrinas e convênios registram tal mandamento nas próprias palavras do Senhor. Portanto eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que sobrevêm aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei com ele do céu e dei-lhe mandamentos, e também a outros dei mandamentos de proclamar essas coisas ao mundo, e tudo isso para que o que os profetas escreveram seria cumprido. A mesma seção declara que a plenitude do Evangelho será proclamada até os confins da terra, e antes de reis e governantes, e a seção anterior diz que a voz de admoestação irá a todas as pessoas pela boca dos meus discípulos. Ela assume a responsabilidade por um surpreendente esforço global de proselitismo que é prodigioso em seu alcance e desafio foi entregue à Igreja. Todos os anos milhares de os missionários têm saído pelo mundo para pregar as boas novas do Evangelho restaurado. Recentemente, o número de missionários de tempo integral aumentou para quase 50 mil. A Igreja está trabalhando na preparação de seus jovens para este importante ligar. 4 períodos de trabalho missionário. As profecias que tratam do trabalho missionário nos últimos dias muitas vezes falam em termos de nações e grupos ao invés de indivíduos que ouvirão o Evangelho. Por exemplo, Cristo disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, por testemunho para todas as nações, e então o fim ao mar virá a destruição dos ímpios. Não embora o propósito final do trabalho missionário seja que cada indivíduo no mundo receba pessoalmente o Evangelho, parece que esse propósito não é realizado até depois da segunda vinda do Salvador. Em vez disso, parece haver 4 períodos de trabalho missionário, delineado nas profecias. Esses períodos são diferentes por causa dos tipos de nações para as quais os missionários serão conduzidos. Sem dúvida, um período será parcialmente sobreposto a outro, e o dos últimos períodos serão preparados durante os primeiros períodos para então receber a mensagem dos missionários. Os períodos, junto com os tempos de guerra que caem, filhos seguintes. 1. A missão para as nações gentílicas. Guerras preparatórias. 2. A missão à casa de Israel. Guerras de destruição completa. 3. A missão às nações pagãs. Após a batalha do Armagedon. 4. A missão final para toda a humanidade. Imediatamente antes e durante o milênio, este capítulo trata do primeiro desses 4 períodos. Os outros serão tratados no seu ordem cronológica nos capítulos seguintes. Quem são os gentios? Existem muitos significados para a palavra gentil, e vários grupos religiosos usam a termo de maneiras diferentes. Em seu sentido original, a palavra foi usada para diferenciar entre aqueles que nenhum eram descendentes de Abraão, e que nenhum era participante da aliança de Abraão, dentre aqueles da linhagem de Abraão, santos dos últimos dias. Eles costumam usar o termo com este significado hoje. Eles também o usam como um termo referência geral para todos aqueles que não acreditam na fé mórmon. No sentido profético, no entanto, a palavra assume um significado mais limitado, pois 15. Envolvimento nacionalista. Parece referir-se a nações que adotaram o cristandade. Por exemplo, Orson Pratt usou desta forma quando falou sobre as guerras que irá enfurecer entre todas as nações e os reinos dos gentios, ou, em outras palavras, entre as nações do cristianismo. Essas nações são consideradas as nações que foram formados a partir do antigo Império Romano, e também daqueles que se desenvolveram a partir daqueles nações pela imigração e colonização. As nações gentias são frequentemente contrastadas ou cristãos com as nações pagãs, isto é, nações que não aceitaram o cristandade. O leitor deve entender que este é o sentido em que os termos são usados. Gentio e pagão nesta obra. Quais são os tempos dos gentios? De acordo com a visão tradicional dos cristãos, os tempos dos gentios são os período em que a casa de Israel será perseguida e espalhada entre todas as nações do terra. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C., o povo judeu foi espalhado e começou a sofrem um período de perseguição que continua até os dias de hoje. Para os outros igrejas, então, o tempo dos gentios é o tempo em que as nações gentias têm abraçou o cristianismo e manteve todo o poder sobre Israel e todas as nações de a terra. A Igreja de Cristo realmente se tornou uma igreja composta de convertidos da
o que não éramos da casa de Israel, e o evangelho foi, de fato, tirado dos judeus. Os santos dos últimos dias têm uma compreensão diferente desse termo. Eles reconhecem que, em certo grau, o evangelho foi levado aos gentios pela obra de Paulo. Os outros missionários do primeiro século, e que ao mesmo tempo ele foi afastado do povo judeu e eles foram espalhados entre as nações. Mas é uma crença fundamental da igreja que uma apostasia ocorreu durante os primeiros séculos d.C., em que o cristianismo é corrompido e o evangelho foi tirado da terra. Assim houve um longo período em que as verdadeiras doutrinas de Cristo não foram encontradas entre as nações gentias. Em vez de aceitar a visão tradicional dos cristãos, os santos dos últimos dias afirmam que nos tempos modernos começou a era dos gentios com a restauração do evangelho por Joseph Smith. Em 1831, uma revelação que se referia à luz espiritual que surgiu por meio das revelações de Joseph Smith e outros diz: "E quando o tempo dos gentios chegou, uma luz brilhará entre aqueles que se sentam nas trevas, e será a plenitude do meu evangelho." Então, os santos dos últimos dias entendem que tempos dos gentios é o período, que começou em 1830, em que o evangelho será pregado para os povos das nações gentílicas. O que é a plenitude dos gentios? Outro termo pertencentes aos gentios foi introduzido pelo Anjo Moroni, que informou Joseph Smith em 1823 que a plenitude dos gentios entraria em breve. Isso é o que sua oportunidade plena estava para começar a receber o evangelho nos últimos dias. O termo a plenitude dos tempos de Los Gentiles definido por Orson Pratt como é o período em que o evangelho será pregado a cada nação, tribo e idioma entre as nações gentias, nem o primeiro lugar, ou grande objetivo do ano para restaurar o evangelho, foi realizar o tempo dos gentios. Alguém se pergunta o que isso significa. Quero dizer que Deus enviará seu evangelho, restaurado por um anjo, a todas as nações, parentes, pessoas e língua no mundo gentil antes de permitir que seus servos vão para os restos dispersos de Israel. Agora é a hora, no entanto, durante a plenitude dos tempos dos gentios, até que a casa de Israel começará a ser preparada para aceitar o evangelho. Pablo escreveu para os romanos que o endurecimento em parte aconteceu a Israel, até a plenitude dos gentios. Aparentemente, este é o período do profeta Zenos, no qual ele disse que o povo de Israel não mais voltaria seus corações contra o santo dos Israel, em preparação para ser reunido desde os quatro confins da terra e ser restaurado aos convênios que Deus fez com seus pais. Você entende o sucesso hoje em fazer proselitismo dos lamanitas como uma fase preparatória que precede o período principal de conversão da casa de Israel. Promessas condicionais feitas aos gentios nas Américas. Muitas dificuldades foram encontradas por vários estudiosos do livro de Mórmon em relação a numerosas promessas condicionais que os profetas do livro de Mórmon fazem para gentios que viram para esta terra da América. Típico dessas profecias são segue, mas, ele disse, lei. Apesar de nossas aflições, obtivemos uma terra prometida, a terra escolhida acima de todas as outras, uma terra que o Senhor Deus fez uma aliança comigo que seria um terreno para a herança de minha posteridade. Sim, o Senhor me deu esta terra como uma aliança para mim e meus filhos para sempre, e também para todos aqueles que amando ao Senhor dirige de outros países. Portanto, esta terra é consagrada a quem ela traz. No caso de o servante de acordo com os mandamentos que ele deu, será para eles uma terra de liberdade, pelo que eles nunca serão reduzidos ao cativeiro. Se isso acontecer, será por causa da iniquidade. Maldito a terra será por causa deles, mas para os justos será abençoado para sempre. Outra vez, e bem-aventurados os gentios, sobre os quais o profeta escreveu, porque você está aqui sem que se arrependem e não lutam contra Sião, nem se unem a esse grande e abominável igreja, eles serão salvos. Porque o Senhor Deus cumprirá seus convênios que fez com seus filhos, e por isso o profeta escreveu essas coisas. E também, e eu digo a você que se os gentios não se arrependerem após a bênção que recebem, depois de terem espalhado meu povo, que naquele dia a espada da minha justiça vai parar sobre eles, e a menos que se arrependam, cairá sobre eles, diz o Pai. Sim, sobre todas as nações dos gentios. Um problema em entender essas passagens surge ao tentar considerar os gentios lá como pertencendo a um único grupo. O livro de Mórmon fala de dois grupos de gentios. Um grupo será abençoado por causa de sua crença em Deus e terá revelado a eles a plenitude do Evangelho. Mas o segundo grupo, gentios incrédulos, estará cheio de todos os tipos de mentiras e enganos e maldades e todos os tipos de hipocrisia e assassinatos e truques sacerdotais e fornicações e abominações secretas.
E ele, Senhor, diz que se você fizer todas essas coisas, ele retirará a plenitude do meu evangelho de eles. A maioria dos gentios rejeitará o evangelho. As doutrinas e convênios dizem que, na maioria dos casos, os gentios não aceitam o evangelho, e quando chegar a hora dos gentios, uma luz brilhará entre aqueles que eles se sentam nas trevas e será a plenitude do meu evangelho. Mas eles não a recebem, porque não percebem a luz, e desviam seus corações de mim por causa dos preceitos dos homens. E nessa geração os tempos dos gentios serão cumpridos. Orson Pratt também esclarece que, em geral, as nações gentias rejeitarão o evangelho, embora haja alguns convertidos entre eles. Tendo estabelecido seu reino, ele oferece primeiro a essas nações gentílicas, se eles gostariam de receber, e quando eles terão se julgado indignos do reino, indignos da vida eterna, indigno da mensagem que Deus enviou a eles, e eles perseguem os servos de Deus e seu povo o dia todo, e eles fecham seus santuários, suas igrejas, suas capelas, seus habitantes locais e seus locais de culto contra esta mensagem, e quando ela não encontra mais colocar entre eles, para levá-los ao conhecimento e compreensão da verdade, o Senhor, depois de um tempo, ela indicará por revelação e dirá a seus servos: já chega. Eles foram fiel em trabalhar na minha vinha, pela última vez, porque foi decreto dos céus que esta seria a última vez que trabalharia na vinha dela. É a 11ª hora, o último aviso de que será dado às nações da terra, primeiro aos gentios e depois à casa de Israel. A plenitude dos tempos dos gentios, o evangelho será levado à casa de Israel em vez dos gentios de acordo com as profecias. Chegará o tempo em que o povo das nações gentias que aceitar o evangelho terá se unido à igreja, e o resto, na maior parte, não eles permitirão que as crenças da igreja sejam pregadas a eles. Quando isso ocorre entre todas as nações dos gentios, os tempos dos gentios terão sido cumpridos. O evangelho será tirado deles. Orson Pratt falou várias vezes sobre a época, depois que as nações gentias haviam sido ensinou o evangelho, quando o Senhor dirá a seus servos: volte para casa, retire-se do meio dessas nações gentílicas, onde você trabalhou e você dá testemunho há tanto tempo, saia deles, porque eles não são dignos, eles não recebem a mensagem de que os mandados não se arrependam de seus pecados, saia do meio deles, seus tempos elogio. Depois que as nações gentias rejeitarem o evangelho, a igreja retirará sua missionários dentre eles e, em seguida, eles serão designados novamente para procurar os restos mortais da casa de Israel. Orson Pratt explicou: então, quando as nações gentias rejeitam este evangelho, e se mostram indignos da vida eterna, como os judeus fizeram antes deles, o Senhor dirá: basta agora, saiam do meio deles, meus servos, eu lhes darei uma nova comissão, vocês irão para os restos dispersos da casa de Israel. Eu irei reunir você dos 4 confins da terra, e eu irei levá-lo de volta às suas próprias terras. Eles construirão Jerusalém em sua própria ruína, vai construir um templo local designado na Palestina, será enxertado de novo. Agora isso, em uma palavra, é a natureza desta grande obra dos últimos dias em preparação para a vinda do Filho de Cara. Os gentios, que foram os últimos a receber o evangelho no meridiano do tempo, eles foram os primeiros a recebê-lo nesta dispensação, enquanto Israel, que recebeu o gospel first no tempo de Cristo, você terá que esperar até o último para recebê-lo. Esta foi a intenção da declaração de Cristo de que os primeiros serão os últimos, e os últimos, primeiro. Sinais da aproximação da plenitude dos tempos dos gentios. Ao longo da história da Igreja, desde sua restauração, vários eventos têm foi interpretado como sinais do próximo cumprimento dos tempos dos gentios. Joseph Fielding Smith, por exemplo, fez o comentário de que a libertação do povo judeu PT a Primeira Guerra Mundial é um sinal que indica que este é um período de transição abordando o fim dos tempos dos gentios. O Senhor disse que eles, os judeus, deveriam permanecer espalhados entre as nações até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Moroni disse que os tempos dos gentios deviam ser cumpridos. Hoje não estamos experimentando nenhum período de transição. O dia dos gentios tem legado, e o dia de Judá e os remanescentes do Israel oprimido estão próximos. O sinal para o cumprimento desta profecia foi dado. De acordo com Orson Pratt, mesmo depois que o evangelho será tirado dos gentios e os missionários não estão mais pregando sua mensagem entre si, os gentios continuarão a buscar a igreja. Os gentios ficarão completamente isolados. De jeito nenhum, haverá um grande número, mesmo enquanto Israel está se reunindo, eles virão e dirão:
Sejamos contados com Israel, e fez participantes nas mesmas bênçãos com eles. Deixe-nos entrar, pactuar e ser reunidos com eles e com o povo de Deus. Embora o testemunho seja vinculado, embora a lei esteja selada, ainda assim haverá uma abertura para você entrar. Mas você terá que vir por sua própria vontade. Nenhuma mensagem será enviada a você, não ministério dos servos de Deus dirigido particularmente a você. O aumento contínuo da maldade na terra tem sido visto como outro sinal de que o cumprimento dos tempos dos gentios está próximo, e é a mensagem dos profetas que a terra não aumentará em justiça. O Senhor disse: Eu, o Senhor, estou zangado com os maus, eu nego meu espírito aos habitantes da terra. Joseph Smith previu o efeito da negação do Espírito Santo. Eu profetizo, em nome do Senhor Deus de Israel, essa angústia e fúria e tribulação e retirada do Espírito de Deus da terra aguarda esta geração, até que eles sejam visitados com destruição completa. Esta geração é tão corrupta quanto a geração dos judeus quem crucificou Cristo, e se ela estivesse aqui hoje, e ela pregasse o mesmo evangelho que pregado naquela época, eles o colocariam de volta à morte. Wilford Woodruff disse o seguinte sobre o aumento da maldade no mundo: os anjos de Deus estão esperando para cumprir o grande mandamento dado atrás 45 anos, para sair e demolir a terra por causa da iniquidade dos homens. Como você acha que o El Eterno se sente hoje? Bem, há mais iniquidade, 1000 vezes mais, agora nos Estados Unidos, do que quando a revelação foi dada. O mundo inteiro está cheio de iniquidade. Essa tendência para o mal agora se tornou ainda mais pronunciada. Mesmo o observador casual reconhece o tremendo aumento do crime que ocorreu na América e na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Também foi profetizado que durante este período tal iniquidade entrará nas áreas onde a igreja está bem estabelecida, e muitos dos membros da igreja estarão afetados por ela. De acordo com a B.C. Kimball, mais do que os gentios se reunirão aos milhares neste lugar e a cidade de Salt Lake será classificada entre as cidades perversas do mundo. Um espírito de especulação e extravagância se apodera dos santos e o resultado será a escravidão financeira. A perseguição virá em seguida, e todos os santos dos últimos dias serão testados por limite. Muitos apostatarão e outros ficarão imobilizados, sem saber o que fazer. As trevas cobrirão a terra e as trevas as nações. Mundo, porque eu tinha visto tristemente em um sonho, ou em sonhos, essas pessoas vestidas de moda babilônica e tirando do espírito da Babilônia até que dificilmente se pudesse distinguir entre um santo e uma pena preta. E ela queria gritar, para suas tendas, ó Israel. Porque isso seria a única coisa que manteria esta cidade pura. Muitos desta cidade, por causa de riqueza e popularidade, eles se venderiam pelo que corromperia suas almas e que isso os levaria à miséria e ao desespero. Seria melhor para eles habitarem cabanas com os índios e não que eles vivam entre os gentios e percam as glórias que Deus quer que eles percam. Com relação ao desenvolvimento dos santos, líderes anteriores da igreja profetizou e ensinou sobre as riquezas que com o tempo os santos obterão nas montanhas. Disse Brigham Young: não me importo com os santos em seus pobreza, mas quando o Senhor se dispõe a abrir as grandes reservas de petróleo em Utah, eu tremo por eles. Antes mesmo do cumprimento dos tempos dos gentios, os missionários dos santos dos últimos dias terão que penetrar em muitas regiões que ainda não foi lá e pregou o evangelho. 19 A plenitude dos tempos dos gentios é um evento cronológico importante. O leitor deve perceber o importante significado cronológico do cumprimento do tempos dos gentios. Ambas as profecias das autoridades gerais dos santos de os últimos dias, pois as profecias das Escrituras os usam como um ponto de referência para estabelecer a ordem das coisas ainda no futuro. Alguns dos eventos a seguir esta mudança no programa missionário está listada aqui. Primeiro, o cumprimento dos tempos dos gentios marcará o fim do período de guerras preparatórias e o período das guerras de devastação começarão, como visto no capítulo anterior. Em segundo lugar, o cumprimento dos tempos dos gentios marcará o verdadeiro começo dos grandes castigos e julgamentos que Deus derramará sobre a terra. Essa é a mensagem que o Senhor deu a Joseph Smith quando lhe disse, para que através de sua administração eles recebam a palavra, e através de sua administração a palavra vai até os confins da terra, primeiro aos gentios e depois, eis que eles voltarão para os judeus. E então chegará o dia em que o braço do Senhor se manifestará com poder para convencer as nações pagãs, a casa de José, do evangelho de sua salvação. Entre aqueles que discutiram a importância desta relação, Wilford é nomeado Woodruff, que disse, mais tarde,
O testemunho do Evangelho será selado entre os gentios, e o Evangelho retornará para toda a casa de Israel e os julgamentos de Deus apoiarão o testemunho dos líderes da igreja, e o Senhor enviará mensageiros que sairão para colher a terra. Aparentemente, isso ocorrerá por causa da grande maldade do povo gentil. O Senhor Ele disse sua indignação em breve a minha indignação será derramada sem medida sobre as nações. E farei isso quando o cálice de sua iniquidade estiver cheio. O anjo Moroni disse que esses terríveis julgamentos virão sobre a terra neste geração. Joseph Smith relacionado. Ele começou, e novamente me disse as mesmas coisas que havia me relatado em sua primeira visita, sem menos variação, após o que ele me informou de grandes julgamentos que viriam sobre a terra, com grande desolação causada pela fome, espada e pestes, e que esses julgamentos dolorosos eles viriam na terra nesta geração. Terceiro, uma revelação em doutrinas e convênios nos diz que embora um remanescente de Israel será espalhado entre todas as nações será reunido novamente, mas eles permanecerão até depois da plenitude dos tempos dos gentios. Atual parece ser de pouca importância em termos do número de participantes em comparação com o coligação de Israel que ainda não ocorreu após os tempos do gentios. Quarto, os tempos dos gentios serão cumpridos antes que os santos voltem para construir Nova Jerusalém no condado de Jackson, Missouri. Uma profecia feita por Heber C. Kimball diz: os julgamentos de Deus serão derramados sobre os ímpios tão extensivamente que nossos líderes próximos e distantes serão enviados de volta para suas casas. Ou, em outras palavras, o evangelho será retirado dos gentios e mais tarde será levado aos judeus. Então, o profeta Joseph e outros aparecerão e aqueles que permanecerem fiéis serão selecionados. Retornar ao condado de Jackson, Missouri, e participar da construção daquele lindo cidade, a Nova Jerusalém. A respeito dessa relação cronológica, Orson Pratt comentou em 1875. Há algo que estou prestes a ler que ainda não foi cumprido e temos que cumprir. Antes que Sião seja redimido. Vou lê-lo-eis, diz o Pai, retirarei a plenitude do meu evangelho entre eles, os gentios, e então me lembrarei do meu convênio que fiz comigo mesmo. Povo, ó casa de Israel, e eu vou levar meu evangelho a eles. 20. Quinto, o cumprimento dos tempos dos gentios precederá a vinda do 10 tribos do norte para a Nova Jerusalém. Orson Pratt falou da época em que, em vez tentando converter as nações gentias, os missionários seriam instruídos a ir para os restos mortais da casa de Israel que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Declara-lhes que os tempos de sua dispersão terminaram, que os tempos dos gentios são elogios, que chegou a hora do meu povo Israel, que está espalhado por gerações em um dia escuro e nublado, reúna-se novamente em suas próprias casas para reconstruir a antiga Jerusalém em suas antigas ruínas. E então a congregação dos judeus na antiga Jerusalém começará. Então as 10 tribos nas regiões do norte, onde quer que estejam, após terem permanecido ocultas das nações por 2500 anos, eles se revelarão e voltarão. O profeta Joseph Smith indicou que os tempos dos gentios terão que ser cumpridos e os julgamentos que serão derramados terão que ocorrer em um período antes da vinda das 10 tribos, porque ele disse que pestes, granizo, fomes e terremotos arrebatará esta geração da face da terra, para abrir e preparar o caminho para o retorno das tribos perdidas de Israel da terra do norte. Resumo: este capítulo cobriu os seguintes pontos importantes. 1. O Senhor ordenou que o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso será cumprido em 4 períodos de atividade de proselitismo. A. A missão para as nações gentílicas. B. A missão para a casa de Israel. C. A missão para as nações pagãs. D. A missão final para toda a humanidade. O primeiro desses períodos já começou e o último será imediatamente antes e durante o milênio. 2. 5 termos foram definidos no sentido em que são comumente usados em profecias. A. Os gentios das nações que abraçaram o cristianismo. B. As nações pagãs, as nações que não abraçaram o cristianismo. C. Os tempos dos gentios, o período que começou com a organização da igreja no qual as nações gentias ouvirão o evangelho. D. A plenitude dos gentios, o período em que as nações gentias terão a oportunidade plena de receber a pregação do evangelho. E.
A realização dos tempos dos gentios é a conclusão da obra missionária entre os gentios por causa de sua maldade e porque eles não aceitaram o evangelho. Quando isso acontecer, terá início o segundo período missionário, no qual o evangelho estará trazido para a casa de Israel. 3. Certos sinais indicam a proximidade do cumprimento dos tempos dos gentios. Sem, no entanto, existem muitas nações gentias que ainda não foram alcançadas por nossos missionários antes que seu tempo se cumpra. 4. Os membros da igreja foram avisados da maldade que penetrará em suas fileiras se eles adotam os padrões de seus vizinhos não membros. 5. O cumprimento dos tempos dos gentios é um evento importante na cronologia do futuro. Os ensinamentos e profecias das Escrituras e das autoridades gerais indicam que as seguintes ocorrências a propósito ocorrerá após este cumprimento. A. As guerras de destruição completa começarão. B. Os julgamentos de Deus serão derramados sobre a terra. C. Israel se reunirá na Palestina. D. Os santos voltarão para construir a nova Jerusalém. E. As tribos perdidas descerão do norte.